Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que fala das relações de além-túmulo e um assunto hoje muito importante, que são as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E se der tempo, creio que não vai dar não, mas se der a gente vai chegar ali nas relações metades eternas, onde nós falamos lá das metades eternas. Então, nesse capítulo aqui, Kardec vem perguntando aos espíritos muitas coisas que nós também gostaríamos de saber, né? Curiosidade que a gente tem antes até de ter esse conhecimento, de ter passado por esse ensinamento, por esses estudos, por ter lido alguma coisa a respeito disso. Mas quando nós começamos a ter a ideia de que continuamos vivos, né, quando desencarnamos, quando ficamos livres do nosso corpo, quando a morte vem e tira o nosso corpo e nós continuamos espíritos, é uma curiosidade muito grande de como vai ser o nosso relacionamento na espiritualidade. Então nós vimos até na semana passada a relação lá entre os espíritos superiores, como é que eles se conduzem, se nós vamos nos encontrar na espiritualidade. E hoje Kardec vem falando de uma maneira geral, são questões assim que ele vem perguntando, relacionados ao fato dos desafetos terrenos, como estarão na espiritualidade. Né? Então ele fala das relações simpáticas e das antipáticas, que já acontecem desde aqui, de quando estamos encarnados. Então, na questão 291, ele inicia perguntando: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Quer dizer, será que nós vamos nos encontrar chegando na espiritualidade, né? Nós vamos conhecer toda a espiritualidade que está lá presente. Claro que nós vamos ter aquela simpatia pelas afinidades, pelas semelhanças de gosto. Mas será que há alguma afeição além só dessa da afinidade? Por exemplo, né, nós que nos conhecemos aqui, nós que já temos um relacionamento aqui, será que quando estivermos na espiritualidade todos juntos, nosso relacionamento não vai ser um pouco maior, um pouco mais forte do que com outros espíritos que nós ainda não conhecemos agora? É por aí a questão. E aí os espíritos responderam: sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, olha só, é claro que há uma amizade, há um grau de entendimento, há uma afinidade maior com determinados espíritos. Vamos nos unir pelas semelhanças. Mas é lógico, aqueles que nós já tivemos um relacionamento de amor, de amizade forte, aqui como encarnado, isso vai continuar. Nós não mudamos porque morremos, nem diminui o nosso grau de amizade, o nosso amor, né, que nós já possuímos uns pelos outros. Mas o que ele está dizendo aqui, quando ele diz que o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por quê? Porque estamos livres dos sentimentos negativos ainda existentes aqui na Terra. Então é por isso que chegamos à espiritualidade e temos simpatia até mesmo por aqueles que nós ainda não conhecemos. Por quê? Não estamos... tem que deixar claro, gente, que isso aqui é regra geral, tá? Existem as exceções que nós vamos ver aqui adiante. Kardec vem questionando aí situações que diferem dessa regra geral. Então, de uma maneira geral, de um modo geral, nós vamos estar nos afinizando, sim. E lógico que aqueles que nós já conhecemos, que temos já uma pré-amizade, um pré-amor,
nós estaríamos mais unidos, né? Então, por exemplo, chegando na espiritualidade, eu me encontrando lá com o Dudu, né? Ou o Dudu chegando, eu já estando lá, é lógico que eu vou ter uma afinidade, um encontro, uma afinidade com ele maior do que com um espírito que esteja lá que eu não conheça. Vou me dar bem com outro espírito? Vou. O espírito vai se dar bem comigo? Sim. Mas com certeza eu vou me aproximar mais do Dudu, porque a gente já se conhece aqui desses trabalhos, né? Já temos esse relacionamento aqui. Então, isso vai ser uma coisa natural, né? Assim como com o Francis, assim como com a Carmen, com a Cícera, nós nos encontrando lá, vamos formar a nossa panelinha, vamos formar lá o nosso grupinho da vitrine espírita, né? Vamos continuar lá fazendo os nossos estudos que nós fazemos aqui agora. Aí, com certeza, né? Aí Kardec vem e pergunta, né, já o contrário. Que essa carinha, Dudu? Filmou? Que gracinha. Então, há aversões entre os espíritos? Na 292, ele pergunta, será que existem aversões, né, antipatias entre os espíritos, como existe aqui entre nós? É aqui no mundo terreno, não é todo mundo que a gente ama de paixão, né? Não é? Não é todo, pois é, né, Francis? O CELD tem. E uma comunidade grande. Não é todo mundo que a gente ama de paixão. Não é todo mundo que a gente tem aquele amor, aquela simpatia, né? Não adianta a gente fingir. Não tem. Lógico que existem criaturas que a gente está ali se esforçando para amar. Mas a gente ainda não tem esse amor total. Então, será que isso também existe lá no mundo espiritual? E aí a resposta é não. Não há aversões senão entre os espíritos impuros. É lógico, não é, meus amigos? O espírito que já evoluiu, que já entendeu que o amor é fundamental, que não tem porquê, não temos motivos para nos odiarmos ou para termos qualquer encrenca um com o outro, que isso não leva a nada, que isso não vai nos levar a lugar nenhum bom, a coisa boa. É lógico que esses espíritos não têm aversões, né? O espírito que ainda tem aversão por alguém é aquele que ainda continua ligados, como ele falou na resposta anterior, às vicissitudes das paixões. Aqueles que ainda continuam pensando como seres materiais. Aquele que já começa a se ver como espírito, né, que já começa a trabalhar, a se conscientizar de que a verdadeira vida é a vida de espírito e que nós precisamos vencer essas vicissitudes, né, essas paixões que nos prejudicam ainda, entre eles ainda existe, mas aqueles que já venceram isso não tem mais aversão nenhuma, né? Aí outra pergunta interessante de Kardec, quando ele diz assim na 293, dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos, né? Então imaginem aí, a gente sabe que existem pessoas que se odeiam aqui agora como encarnado, né? Eu conheço uma criatura que a gente não pode nem pronunciar o nome de uma determinada pessoa perto dela, que ela se estremece de tanto rancor, de tanto ódio que tem. E aí, então, é sobre isso. Será que Kardec está perguntando aqui, será que isso vai continuar? A resposta é não. Né? Por que não? Porque compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Então, chegando à espiritualidade, é lógico que não vai ser assim, desencarnei hoje, passei pelo período de perturbação, acordei, pronto, já estou amando aquela criatura que eu odiava aqui na Terra, né? É lógico que não vai ser assim. Vai haver um trabalho, né? É verdade, né, Dudu? A gente sabe disso, a gente procura conversar, explicar, falar, mas
a criatura é renitente naquele ponto, né? Quem sai perdendo é ela, porque a outra está lá, feliz, levando a vida feliz. Então, quando a gente desencarna, né, esses sentimentos, eles começam a se dissipar, porque nós vamos ter a real consciência de que isso não adianta nada. Que esse ódio, que esse rancor, que essa diversidade, que essa nhanha, né, vamos dizer assim, que se tenha, picuinha qualquer que se tenha com alguém, não vai nos levar a nada. Não traz felicidade, não traz paz no espírito, não traz harmonia. Então o que a gente quer? A gente está procurando é paz, é harmonia, e quando estamos na espiritualidade, não devemos esquecer que estamos abertos, nossos pensamentos estão abertos, todos vêm. Então é melhor que a gente não tenha esse sentimento, né? Agora ele continua explicando para nós assim: apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Por quê? Aquilo que nós falamos, não é o fato de você desencarnar que você vai modificar. Então, se essa criatura, por exemplo, que eu conheço, ela tem um ódio terrível por uma outra pessoa, ela desencarnando, esse ódio não vai mudar da noite para o dia. Isso vai ser um processo que ela vai trabalhar, vai ter que trabalhar até ela compreender que não vai chegar, ter resultado nenhum esse ódio que ela sente. Que esse ódio só faz mal a ela, né? Quantos casos que a gente acompanha lá nas obras de André Luiz? Não é essa não, essa aí é bobaginha, isso aí é coisa picuinha boba. É uma conhecida mesmo, antiga, que tem uma problemática com uma outra companheira nossa também, que somos amigas das duas, e que elas, desde muito tempo, desde jovens, aí tiveram um entreveiro lá e se odeiam até hoje. É um ódio que não leva a nada, né? Aí então o que ele está dizendo aqui, isso vai ter que ser trabalhado. Porque qual é o nosso futuro? Não é a perfeição? Espírito perfeito não tem nenhum sentimento negativo em relação à outra. Não tem, né? Então ele diz, apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Aí Kardec faz um comentário que ele diz, da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer, né? E a gente conhece fatos desses casos mesmo, né? Quando criança, a gente tem lá as nossas briguinhas com os nossos coleguinhas e aquilo fica de mal, né? A história fica de mal. Quando se cresce, se torna adulto, que começa a ter uma maturidade, que vê que aquilo não é nada, não foi nada, foi briga infantil que passou por conta da idade e a amizade volta, né? Tornamos a ser amigos novamente. Então é isso que Kardec está dizendo aqui, é o caso lá da espiritualidade, né? As pessoas, quando desencarnam, percebem que aquelas picuinhas que tinham aqui, aqueles ódiozinhos bobos, nada, era coisa de infantil mesmo, coisa de quem não tem raciocínio, de quem não pensa, de quem não se ama, né? Porque sabe que isso só faz mal a si próprio. Então chega na espiritualidade, há todo um processo de conscientização a respeito disso. Até mesmo por aqueles ódios grandes, aqueles rancores grandes mesmo que se tornam, e a gente vê, eu me lembro muito bem do livro Libertação, lá na obra de André Luiz, uma das obras de André Luiz, onde ele vem narrando justamente ali o processo, né, que existia de inimizade por conta de um fato que aconteceu, e aquele ódio foi gerando assim um processo de loucura para a menina, né, para Margarida. E há todo um trabalho da espiritualidade, trabalhando ali com muito amor, mostrando que aquele ódio, que aquele ressentimento não vão levar a nada, não vai ser benéfico
para nenhum deles. E aí é um livro muito bonito, uma história muito bonita que André Luiz nos mostra ali, né, através das suas experiências, do que ele aprendeu, do que ele passou, e que vale a pena ler e a gente começar a pensar nisso, né? Se temos alguma diversidadezinha, se temos algum probleminha com alguém, que a gente já resolva desde agora. Vamos lá, vamos nos entender. A melhor coisa desse mundo é você chegar, conversar, se entender, pede perdão, perdoa também, ou pede desculpas, né? Perdão, a gente já uma coisa assim difícil ainda, mas pedimos desculpas, vamos desculpar. A vida é feita, meus irmãos, para que a gente se torne melhor. Não para que a gente deixe ainda que seja forte em nós esse sentimento, porque isso aí é tudo questão de orgulho, egoísmo. É o orgulho e o egoísmo que ainda tem em nós, muito forte, que faz com que a gente tenha essas inhanhas ainda, essas quisilas, esses melindres. E essas coisinhas não nos levam a nada. Não nos levam a nada. Só nos fazem sofrer. Só nos fazem sofrer. Então é por isso que ele está dizendo aqui, né? Quando você chega na espiritualidade ainda com esse sentimento, isso vai ser trabalhado em você para você compreender. Então a gente que já está sabendo disso, começa a trabalhar desde agora. Ainda estamos aqui na imperfeição? Sim. Ainda temos as nossas diversidades? Sim. Ainda temos pessoas que a gente não tem aquele amor ainda? Tem. Então vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar para o nosso próprio bem. A gente não pode esquecer que tudo que a gente fizer em relação à melhoria, essa melhoria é em nosso benefício, em primeiro lugar. Muita gente pensa assim, não vou dar o braço a torcer. Você não está dando o braço a torcer e o braço vai ficar torcido de jeito, porque você continua sofrendo. Dá o braço a torcer, porque é um torção só, aquela dor vai passar e pronto, as coisas vão ficar boas. Eu costumo falar isso, deixa de ser bobo, dá o braço a torcer. Você vai levar um torção, o braço vai doer e pronto, mas vai ficar bom. Agora você não dá o braço a torcer e fica aí com essa dor, se martirizando, sofrendo eternamente. Para que isso? Daí na questão 294, outra pergunta também boa, quando ele diz assim: a lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Quer dizer, duas pessoas que fizeram mal um ao outro aqui quando encarnado, né? Vamos botar exemplo, um roubou o outro. Será que isso continua e vai ser obstáculo, vai ser algum problema para que eles se entendam na espiritualidade? Aí a resposta é sim. Ela os leva a se distanciarem. Leva a se distanciar por quê? Por conta desse sentimento que ainda é guardado, né? De desamor, de ódio às vezes, de raiva, de rancor, sentimento negativo, né? Que vai ter que ser trabalhado. Mas num primeiro momento se distanciam. Aí Kardec pergunta, na 295, que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Então, as criaturas que nós fizemos mal, que sentimento nós experimentamos em relação a eles após a morte, né, desencarnando? Resposta: se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Nossa, e como a gente sabe disso, não é? Então, se você fez mal a alguém, procura perdoar. Ou se você recebeu mal de alguém, se você recebeu mal de alguém, procura perdoar. E se você fez mal para alguém, vá procurar o perdão. Vá procurar resolver. Lembre daquela mensagem que o Cristo nos disse lá, né? Se você tem alguma adversidade, resolve enquanto você está aqui junto. Encarnado ainda, vivo, vai e procura resolver todos esses problemas que você tem. Mas vai de coração.
Não é só da boca para fora não, porque não adianta, né? Se chegar lá e só da boca para fora porque quando morrer você não quer ter problemas, não é por aí. Tem que ser uma coisa vinda de lá de dentro mesmo, do coração, uma coisa sincera. Porque quando desencarnamos, a gente não pode fingir. Nós já vimos isso aqui. Nosso pensamento fica aberto. Então, é o que ele está dizendo aqui. Aqueles que fizeram mal nesse mundo, aqueles que são bons vão perdoar. E aqueles que não perdoam, por serem ainda mal, vão conservar esse ressentimento, vai guardar, ele vai ficar com aquilo para sempre, por muito tempo. Para sempre não, mas por muito tempo. E aí é onde existe aquele caso de terem que nascer juntos, numa situação até familiar, numa situação assim bem unidos e um mesmo viver em função do outro, para que aquela quizila, aquela problema seja resolvido entre eles. Por quê? Porque o nosso destino, né? Mesmo que não o encontre no plano, sim, mesmo que você, porque a nossa situação, o nosso objetivo, Dudu, é o seguinte, é a perfeição, né? Então vamos raciocinar. Se o nosso objetivo é a perfeição, o que acontece? Nós temos que nos amarmos. Então, se nós temos ainda alguma diversidade, algum problema afetivo com alguém, nós precisamos resolver, tá? Então a gente tem que ir resolver. Muito bem, aí você está colocando cada qual na sua evolução. Sim, por quê? Muitas vezes uma criatura te fez mal. Vocês tiveram um entrevero aqui, né? Quando encarnados. Você compreendeu, perdoou e tudo bem. Ele não. Ele não quer compreender, ele não quer perdoar. Aí é diferente. Entende? Aí é diferente. Você fez a sua parte. Você caminha. Ele vai ter que procurar fazer a dele. Então vão ter oportunidade de nascerem juntos, de virem juntos. E a gente conhece tanto casos desses que aparece para atendimento fraterno, né? A gente atender lá, casos até de mãe e filha, de pai e filho. E aí a gente vai pedir orientação à espiritualidade, vem lá a resposta, que são desafetos de vidas passadas e que estão juntos para se resolverem, para se entenderem. E muitas das vezes uma das partes não se dobra, não, aquela história não dá o braço a torcer, né? Mas Dudu ainda põe, mas se eu estiver num nível evolutivo abaixo dele, eu vou para um lugar no plano e ele para o outro. Mas um dia a gente se vê lá? Sim. Ou não se vê lá ou vai se encontrar de novo aqui. Por quê? Porque vocês têm que resolver o problema. Né? Uma hora vamos ter que nos encontrar. Uma hora vamos ter que resolver a situação. Né? Tudo bem, não tem problema não, é legal isso. Faz isso mesmo que é bom. Porque uma hora a gente vai ter que resolver o problema. Por quê? O nosso destino não é a perfeição? Perfeição, espírito perfeito, não tem rancor, não tem sentimento negativo nenhum. Então, mesmo que eu esteja num plano mais elevado e o outro num plano mais inferior, a gente vai ter que se encontrar, né? A gente vai ter que resolver o problema. Normalmente, quem está no plano superior já tem um conhecimento melhor, então cede com mais facilidade e vai até ajudar ao outro a compreender melhor a situação e resolver o problema. Mas que vai ter que ser resolvido, vai. A Cícera que coloca para nós, triste é quando a gente passa por situações em que determinadas pessoas não aceitam a nossa presença. Eu sei do que você está falando, né? Pois é, Cícera, eu sei do que você está falando, né? É um problema que existe, porque, por exemplo, no seu caso, você citou aí a tua sogra, você entende, você resolveu, é aquilo que eu falei ainda agora, né? Você entende, você aceita a solução do problema, você aceita ser amiga, você aceita amá-la. Ela não aceita a sua presença, ela não quer resolver o problema com você. Minha filha, sinto muito, o problema é dela. Os espíritos falam isso aqui para nós. O problema é dela.
o sofrimento é dela, porque a prestação de conta é dela. É mais ou menos assim, quando você desencarnar e ela desencarnar, né? O que vai acontecer? Cícera, vamos aqui assim verbalizar a situação. Cícera, qual foi o teu comportamento? O que você fez? Eu fiz tudo para que nos dessemos bem. Eu fiz tudo para que a situação ficasse legal. Eu fiz tudo muito bem. Fez. E a ela? Ela não. Então, você fez a tua parte. A ela vai ter que responder lá pelo que ela não fez. Ou seja, tiveram a oportunidade de se acertar, você se acertou, você trabalhou o amor pela criatura e ela não. Então, o problema é dela. Ela que vai ter que resolver, ela que vai ter que se aceitar. Porque na maioria das vezes a criatura é que é problemática. Então, você perdoa, você ama, você faz tudo para que a situação se resolva. E o outro não quer? Fazer o quê? É o que a espiritualidade nos diz aqui. Você não pode se atrasar por causa disso. Você vai caminhar, vai embora até que ela entenda. Mas veja bem, um dia ela vai cair em si, vai entender e aí vai até pedir uma oportunidade de estar junto a você para resolver o problema. Disso você tem a certeza. É como o Dudu citou aí, lá na obra Libertação, a gente vê muito essa situação. O outro não perdoou, um perdoou, o outro não perdoou. Vai rolar, as pedras vão rolarem, até que um dia haja a necessidade do outro que não perdoou em querer perdoar. Ele vai sentir a necessidade de procurar, né? É amar e amar. É isso aí, amiga. Você está fazendo a sua parte, né? Se a tua sogra, né, no caso que você citou, se a tua sogra não quer, faça você a tua parte. Muita oração para ela, porque é um espírito assim ainda meio endurecido, tá? Muita oração para ela e muita oração para você continuar firme nesse teu propósito. E você vai caminhar. Vai chegar um dia que ela, seja nessa encarnação, seja na próxima encarnação, seja daqui a 3, 4, 5, não sei te dizer quando, mas uma coisa eu te afirmo, um dia ela vai se conscientizar que precisa te perdoar, né? Ela vai se conscientizar que precisa se acertar com você. Aí ela vai pedir a chance, ela vai pedir a oportunidade. Você que já está com o problema resolvido, pronto, vai chegar perto de você e a situação vai ser resolvida numa boa. Isso a gente vê muito lá nas obras de André Luiz, esses casos assim. Então fica tranquila, vai em frente, continue fazendo isso, amando, orando sempre, pedindo a Deus para te dar forças. Isso é para qualquer um de nós aqui, porque com certeza todos nós temos esses probleminhas, né? Você tem com a sogra, eu sou com a minha mãe. Olha a complicação, né? Vocês dois aí são com a sogra. Agora imagina eu que sou com a minha mãe, né? Então eu e a minha mãe tivemos umas diversidades em vidas passadas. Viemos juntos, isso eu já sei porque eu já me busquei as informações, né? Viemos juntas nessa vida para a gente se acertar. E eu sempre, né, desde pequena, eu sempre fiz tudo para minha mãe. Tudo. Mas a minha mãe é osso duro de roer. Nada que eu faço para ela tá bom. Então eu já busquei a informação, já me disseram, filha, faça a tua parte. Então ela briga comigo, ela fala mal de mim para minha irmã, que ela mora com a minha irmã agora, né? Ela fala mal de mim com a minha irmã, ela diz que a minha religião é a religião do demônio, que eu tô endemoniada com essa minha religião, e vai. Eu não me amofino, chego lá, abraço, beijo, mãe, aí quando eu chego lá que eu abraço, beijo, faço um carinho, ela fica toda dengozinha também, aí quando eu saio, minha irmã que morre de rir, que fica falando, é muito engraçado, Beth, falei, deixa, isso aí ela vai resolver, ela que tem que resolver, né? Aí quando eu saio, ela vai, reclama, resmunga e pronto, e aí, mas eu fiz a minha parte, o que a gente não pode é alimentar. Né? Então quem tem o conhecimento não pode alimentar. Ela não tem esse conhecimento que eu tenho. Tadinha, ela vai sofrer.
Eu só tenho pena dela, porque ela vai sofrer. É um espírito que vai sofrer por conta desse problema, né? Mas ela é uma pessoa muito assim, ligada, né? Desarmamos com amor. É isso aí. Não existe outra arma para você quebrar ninguém, Cícera. Isso eu já cheguei à conclusão. A pessoa pode estar vindo para cima de você com 7 pedras, com unhas, com dentes, faz aquele auê, grita com você. Aí você, vem cá, meu amigo. Pronto, quebra. Quando você fala, vem cá, meu amigo, senta aqui, vamos conversar. Pronto, quebra. Então, a gente tem a doutrina que nos orienta, né? A gente tem que procurar colocar em prática tudo isso. Se a gente não coloca em prática tudo isso que a gente aprende aqui, o que adianta a gente estar aqui estudando? Né? O que adianta eu estar aqui estudando, a gente falando essas coisas bonitas? Amanhã eu vou lá visitar minha mãe, dia de eu ir lá visitar minha mãe, chego lá porque ela está com a cara bicuda, eu vou ficar bicuda também? Ou não vou visitar minha mãe porque ela não gosta de mim? Não faz mal, ela não gosta de mim, mas eu gosto dela. Mesmo ela não gostando de mim, eu raciocino da seguinte maneira, mesmo sendo um espírito que tem alguma problemática ainda em relação a mim, mas ela se propôs a me dar a luz. Ela se propôs a me dar a oportunidade de eu nascer, né? Ela que me deu a oportunidade de nascer. Mesmo num planejamento lá, na espiritualidade, a gente sabe que isso foi planejado, que isso foi organizado e tudo, mas se ela podia continuar com a raiva e não aceitar. Não, mas ela aceitou. Eu vim como filha. Ela ainda não resolveu o problema dela. Tudo bem, a gente sabe que um dia vai resolver, né? Quando ela desencarnar, ela vai compreender que nada disso que ela fez, que ela faz, porque a minha mãe, ela tem uma problemática muito grande, ela é muito materialista, ela é muito apegada às coisas materiais, a bem material, né? Pois é, então a gente tem que agradecer. Não é, Cícera? Olha só, ela deu a luz ao homem da sua vida, a pessoa que você ama, né? Pai de seus filhos, não sei se você tem filhos, mas o pai de seus filhos, você tem que agradecer. A gente Então, resumindo, né, dessa nossa conversa, é isso. A gente tem o conhecimento, vamos fazer a nossa parte. A gente não pode obrigar o outro, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente pode pegar a comida, fazer a comida para o outro, botar no prato, amassar a comida, facilitar, levar a comida na boca, né, da criatura. Bota até a comida na boca. Agora, mastigar e engolir tem que ser a pessoa. Nós não podemos fazer. Então a gente vai fazendo a nossa parte. Vai preparando a comida, vai colocando na boca. Agora, quem tem que mastigar e engolir são eles, né? Então aqui na outra pergunta, né, Kardec diz assim: as afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Quer dizer, será que o amor que nós já sentimos um pelo outro pode modificar? Colocar na boca, Tina. Pois é, a gente coloca a comida na boca da criatura. Faz de tudo pela criatura. Agora, o mastigar a comida e o engolir, a gente ainda pode até amassar a comida, né? Alivia até a mastigação. Não tem como, tem que ser a pessoa que tem que fazer, né? Então, é aquilo que Jesus diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a tua parte, né? Engolir a comida, comer é com ele. Então, nessa pergunta aqui, se as afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alterações, né? Será que a gente se ama agora e chega na espiritualidade, vai ter alguma antipatia um pelo outro? Ou vice-versa? Aí ele diz: não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais as máscaras que ocultam os hipócritas. Então, na espiritualidade, você não tem o corpo que limita o teu pensamento. Você não tem ali o corpo que esconde o que você está pensando. Na espiritualidade, teu pensamento está aberto. E aí ele diz que é por isso que as suas afeições que os unem, para eles, a fonte de uma suprema felicidade. Então, a partir do momento que já se amam, que já se gostam,
não vai ter mais alteração nenhuma, né? O que vai acontecer? Vão continuar se amando. E aqueles que têm algum problema vão tentar resolver estes problemas. Não vão querer ficar, porque lá entendem melhor, porque sentem a dor, né? Se você desencarna com um sentimento assim negativo em relação a alguém que ficou aqui, lá você começa a compreender que esse sentimento só prejudica a você. Então você vai trabalhar para modificar, né? Agora, aqueles que já se amam não vão se desamar mais. É por isso que a gente, quando ouve, né, ainda ontem mesmo eu escutei essa história, né, a história dos anjos decaídos, né, os anjos que se revoltaram contra Deus e que foram expulsos do paraíso, a gente só pode imaginar que seja bom. Não, na questão 297, Kardec perguntou: a afeição de dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Aquilo que eu estava falando no início com vocês, né? Será que esse sentimento de amizade que nós já possuímos aqui, mesmo não nos conhecendo fisicamente, né? Eu não conheço a maioria de vocês aqui fisicamente, mas já temos um sentimento de amizade. Nos conhecemos aqui, participamos desse trabalho juntos aqui, tem um grupinho aqui que está sempre com a gente já tem uma amizade. Será que essa amizade vai continuar no plano espiritual quando desencarnarmos, né? Quando formos desencarnando e formos tendo a oportunidade de nos encontrarmos, vamos continuar nos amando? Resposta: sim, sem dúvida. Se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. Então, quer dizer, se nós nos amamos, realmente do fundo do nosso coração, nos gostamos, já esse amor vai continuar. Agora, se a gente se gosta por interesses materiais, né? Se a gente se gosta por interesses, seja qual for, ligado ao mundo terreno, ao mundo material, esse amor ainda não é um amor verdadeiro. Pode ser que na espiritualidade a gente não tenha mais esse sentimento, né? Tá ok. O Pautalk hoje está problemático, o meu Pautalk pelo menos, né, o Dudu, essa semana está terrível aí nas salas para poder conseguir fixar. Ele está caindo sozinho, eu não estou com nada ligado, não tenho outro programa aberto, só estou com o Pautalk aberto, não estou mexendo em nada, mas ele está caindo sozinho. Você viu que foi uma luta para eu entrar, né? Bom, então ele diz isso, mas se as causas forem de ordem física, esse amor não vai permanecer. Aí ele diz que as afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho do espírito. Veja bem, como espíritos, nós não temos mais os interesses materiais que temos quando estamos encarnados. Principalmente, né, no meio profissional. Muitas das vezes nós amamos certos companheiros de trabalho porque são nossos companheiros de trabalho, quer dizer, e esse amamos aí é entre aspas. A gente não ama, a gente suporta, né? Estamos trabalhando juntos, convivemos no mesmo setor, convivemos, no meu caso, por exemplo, trabalhava em escola, convivia com várias criaturas que a gente gostava por gostar. Gostava porque estava ali convivendo. Se você perguntasse assim, você amava fulano? Não, amar não. Eu tinha uma amizade de colega de trabalho, porque era minha companheira de trabalho. Então esse amor ainda não foi o amor trabalhado no fundo do coração. Algumas até ficaram, surgem e ficam, né? Principalmente no meu caso, alunos, até hoje eu tenho alunos que falam comigo, que entram em contato comigo, né? Que continuamos uma amizade muito bonita. Então esses eu sei que vão continuar. Mas em compensação existiram companheiros, colegas de trabalho, que nunca mais eu encontrei. Tivemos aquela experiência juntos,
nunca mais eu encontrei. Nos gostamos quando trabalhávamos juntos? Sim, tive companheiros de trabalho que foram ótimos colegas de trabalho. Mas cada um depois, por força da profissão mesmo, cada um foi para o seu lado, nunca mais nos encontramos, nunca mais nos vimos. Quer dizer, não houve assim o despertar daquele amor fraterno que nós precisamos sentir. Com certeza nos encontraremos em outras oportunidades para que esse amor seja despertado. Então é o que ele diz. Aqui na Terra, né, esse gostar, ele tem uma dificuldade por conta desses interesses materiais, principalmente no campo da profissão. Né? A gente está ali disputando cargo, disputando posto, disputando salário, disputando um monte de coisa, né? Pois é, o Facebook, né, Dudu? É verdade. E aí, então, Kardec vem com mais outra pergunta. As almas que devem unir-se estão predestinadas a ela desde a sua origem, e cada um de nós tem alguma parte do universo, quer dizer, a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? Essa pergunta é muito importante, né? Porque é aquela questão da outra metade da laranja. Será que eu sou uma metade da laranja e existe a minha outra metade por aí que eu vou ter que encontrar? Porque quando fomos criados juntos e fomos separados para nos encontrarmos um dia? Ou seja, aquela questão das almas gêmeas, né, que foram criados para viverem juntos eternamente. Será que isso é assim? Elas vão se unir porque estão predestinadas desde sua origem, desde que foram criadas? Resposta: não. Não, não e não. Então ninguém tem metade da laranja. Ninguém tem alma gêmea. Nenhuma união, por mais forte que seja, né? Você não tem metade nenhuma, Tina, nem nesta vida, nem em outra, né? Porque não existe isso. O que existe é a cada reencarnação, isso aí, os livros mensageiros falam disso. A cada reencarnação, nós temos um planejamento. E nesse planejamento nós vamos nos unir às pessoas que são necessárias para o nosso crescimento naquele planejamento. Isso aí, né? Mas naquela encarnação. Então nessa encarnação, você vai reencarnar agora, minha filha. Está lá os mentores organizando a nossa reencarnação. Nessa reencarnação você vai trabalhar isso, isso, isso. Então você vai ter essa profissão, você vai nascer nessa família, você vai ter esses amigos, você vai ter isso e isso. Então ali é predestinado, naquele momento, naquele planejamento, ali sim é destinado às criaturas que vão conviver com a gente. Até os nossos maridos e esposas, né? Nossos esposos e esposas, aqueles que serão os nossos companheiros nessa encarnação, mas não que foram criados desde a origem. Está bem claro aqui, ó. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Então, quando vocês ouvirem falar sobre isso, sobre almas gêmeas, não existe. Por mais unido que você veja casaizinhos assim de velhinhos, né, que estão vivendo junto há 70, 80 anos ali, num amorzinho bonitinho, sim, mas foi desenvolvido agora, nessa encarnação. Não são amores que foram criados lá e que se separaram e depois se uniram, não. Tá bom? Não existe isso. Olha a continuação da resposta. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Esclarece isso muito bem, Tina, é verdade, né? Ele fala isso, Chico Xavier fala isso, não existe alma gêmea. O que existe é o desenvolvimento, o despertamento, o trabalho do amor a cada encarnação. Então, por exemplo, eu tenho o meu companheiro,
A gente começa a despertar e se amar nessa encarnação. Vamos viver aqui 50, 60 anos, sei lá quantos anos vamos viver juntos. Quando desencarnarmos, nós vamos continuar esse amor, né? É muito menos algema, o Francis. Mas, como a gente já despertou esse amor, a gente não vai precisar, de repente, nascer junto novamente, como marido e mulher. Podemos nascer como amigos, para que um ajude o outro nessa nova empreitada, né? E aí a gente também vê isso muito lá nos livros de André Luiz, aqueles amores, aqueles amores que já estão firmes, não tem necessidade de reencarnarem novamente juntos. Podem reencarnar como ajuda, como apoio, mas não para despertar o amor, porque o amor já foi desperto. Então, isso é como ele diz aqui, todos os espíritos, eles vão se amar um dia, todos nós vamos nos amarmos igualmente. Até porque espírito não tem essa coisa de masculino e feminino, né? O espírito não tem sexo. O amor que nós vamos sentir é o amor puro mesmo, o amor fraterno, sem os interesses dos valores da carne, sem os interesses materiais, sem os interesses do corpo físico, sem as necessidades do corpo físico. Nós já estaremos livres de corpo físico, não estaremos mais reencarnando. Então esse amor vai ser o amor puro, verdadeiro, que nós vamos sentir igualmente um pelo outro. É o que ele fala aqui, que vamos sentir isso e a gente vai despertando isso conforme nós vamos adquirindo mais evolução, conforme vamos evoluindo, né? Na questão 299, ele diz assim: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E aí, olha só, novamente os espíritos dizendo, a expressão é inexata, quer dizer, errada. Se um espírito fosse a metade do outro, uma vez separado, estaria incompleto. Lógico, né? Se eu fosse metade de alguém, eu estaria incompleto e esse outro alguém incompleto também. E Deus não ia fazer uma bobagem dessa. Deus não ia criar laranjinhas, cortar na metade, jogar uma para um lado, outra para o outro, para depois elas terem que se encontrar. A troco de quê? Não. Ele criou individualidades completas. Todos nós somos completos. Tá? A gente está desenvolvendo todo esse potencial que nós já possuímos e que nos foi dado como mãos criados. Então estamos aqui para desenvolver as nossas potências. Mas ninguém é pedaço de ninguém. Ninguém é metade de ninguém. Então ninguém é felicidade de ninguém. Tua felicidade é você e não o outro. Como o outro também, a felicidade dele é dele e ele, não em cima de você. Não é? Então essas coisas que a gente ouve aí nos romances, nas novelas, é muito bonito, mas ali na novela. Porque na realidade, nada disso. Eu não vivo sem você, você é a paixão da minha vida, se você é o ar que eu respiro, é nada. É nada. Tem nada disso. Ninguém é ar de ninguém, ninguém é a vida de ninguém, ninguém é a metade de ninguém. Somos individualidades que vamos desenvolvendo amores sem egoísmo, amor sem orgulho, amor sem ambição, amor sem interesse. Porque amor com interesse não é amor, né? Pois é, mulher da minha vida, já ouvi isso tudo, tanto, minha filha, e olha, não deu nada certo, né? Não estou romântica assim, Dudu, é que eu estou estudando aqui o que a doutrina está falando. E eu sou realista, né? Não é questão de ser romântica. Romântica nós somos, mas a gente tem que ser romântica no chão, né? Para não sofrer. Justamente para não sofrer. Porque qual é a causa do sofrimento, das desilusões amorosas? Por quê? Porque você coloca a sua vida nas mãos da outra pessoa. Né? Você é a minha felicidade. A outra pessoa, de repente, não está preparada para ser a sua felicidade. Olha aí, você sofrendo.
Então a gente tem que entender assim, eu sou a minha felicidade. Junto com você, né, junto com aquele que eu amo, a minha felicidade vai ser maior. Mas ela não vai ser a minha felicidade. Né? Então é aquilo que eu falo, a gente tem que ser romântico, eu sou muito, né? Pois é, você é um herói, meu filho, porque aguentar 4 sogras não foi fácil, né? Eu fiquei na primeira e acabou e chega, não quero mais nenhuma, né? Gente querida, a gente brinca para descontrair, mas nós já estamos aqui encerrando o nosso estudo. Pena, Luciana, que você chegou agora no final, mas te convido a voltar na próxima quarta-feira, que a gente vai estar aqui de novo, né? Nós nos reunimos aqui para fazer esse estudo e a gente brinca muito aqui, porque a gente tem que brincar, né, meus amigos? A gente estuda a doutrina com seriedade, mas a gente tem que brincar também. A nossa própria vida, né, faz com que a gente pare e ache graça de certas coisas que nos acontecem. Que quando a gente não tem o conhecimento, a gente encara de uma maneira, né? Quando a gente tem o conhecimento, a gente encara de outra. Dudu, por exemplo, falou aí que teve 4 sogras, né? Com certeza, antes dele ser espírita, as primeiras sogras dele, ele agiu de uma maneira. E agora, atualmente, com certeza ele age de outra, porque ele já tem o conhecimento, né, Dudu? Sabe por que aquilo está ali, né? Não, esse é o herói. Eu digo que ele é herói, ô Luciana, porque 4 não é brincadeira. Uma a gente já não aguenta, 4. Pois é, né, Cícera? Bom, meus amigos, quem é que vai se candidatar a fazer a nossa prece? O pessoal aí tá quietinho, que tiver o microfone, eu quero liberar para fazer a nossa prece de encerramento, para a gente liberar aqui os nossos mentores, os nossos guias que estiveram junto a nós aqui nesse trabalho, trazendo muita vibração boa, muita paz, né, muita harmonia na nossa salinha. Graças a Deus a gente não tem problema aqui na nossa sala. Eu creio que é uma das poucas salas do Pautal que não tem problema, é a nossa. A não ser o próprio Pautal, que de vez em quando querendo puxar o nosso tapete, mas nós nos entendemos muito bem aqui com a doutrina. Graças a Deus, né? Eu vou fazer o nosso encerramento.